Salve galera, eu sou o Jeff e hoje a gente está aqui para o nosso terceiro vídeo analisando os commanders que saíram agora em Universe Beyond Fallout. Para quem já viu os vídeos anteriores, eu tô fazendo uma overview, então eu tô pegando o deck como um todo, fazendo uma análise geral dele, sem aprofundar muito, e escolhendo algumas cartas que eu acho destaque dentro do deck, que eu acho que poderiam ver jogo fora dele. Então, o que você pode esperar nesse vídeo é uma análise geral mesmo, algumas cartas de destaque e algumas referências, porque eu sou muito fã de Fallout, eu gosto bastante, especialmente esse deck, que quando saiu os primeiros spoilers dele, eu fiquei com a expectativa bem alta, porque o nome dele é Mutant Menace, e dá pra se presumir que talvez ele fosse um deck que tivesse alguns permutantes lá, que é a minha facção do Fallout favorita, de longe. E ele também é o deck Sultai da coleção. E Sultai é a minha combinação de cores favorita, então eu tava com expectativa alta, assim, pra poder ver o que viria nesse deck. Então, bora lá junto comigo. Então, primeiro de tudo, eu acho que a gente pode começar ressaltando o fato de que esse deck ele tem um power level bem baixo. Eu sei que é um pré-con, mas é porque no Universe Beyond pré-cons costumam ter um certo power level, né? Tipo, pro nível deles assim. E esses decks de Fallout, de modo geral, eu achei que todos eles vieram com power level, tipo, um pouco abaixo dos Universe Beyond que tinham vindo antes. O Warhammer, por exemplo, tinha vindo com power level bem legal. Doctor Who também, com cartas que, tipo, viram jogo fora dos decks e tal. E os decks de Fallout, eles estão bem ali concentrados, assim, porque eles vieram bem mais casuais do que o normal, do que eu, pelo menos, estava esperando para esse tipo de produto. Então, eu vou fazer a minha análise aqui, levando em consideração que esses decks, eles são bem casuais e talvez eles não vejam as cartas dele não vejam jogo fora do casual realmente. Já adianto que eu não sou um especialista do casual, eu sou um jogador de Commander com power level um pouco mais alto, porém eu tenho jogado bastante com deck pré-construído, principalmente depois que lançou esse produto, né, que eu comecei a colecionar. Eu tenho os decks de Warhammer, tenho os decks de Senhor dos Anéis, então eu vou analisar essa lista aqui em especial, essa é a próxima, levando mais em consideração o power level casual e o power level dos decks pré-construídos, tipo, um do lado do outro, assim. E a primeira coisa pra gente entender melhor essa lista é entender o que são os marcadores de radiação que vão ser parte fundamental aí da estratégia que esse deck trouxe. Os marcadores de radiação são basicamente marcadores de jogador, então você vai colocar esses marcadores num jogador, inclusive tem cartas que podem colocar em você mesmo. E no início da sua Main Phase 1, que é a Pré-Combat Main Phase, para cada marcador de radiação que você tiver, você vai milar uma carta, e para cada non-land card que você milar, você vai perder 1 de vida. Ou o oponente, se ele milar 3 non-land, ele vai perder 3 de vida. Ao contrário dos Junk Tokens, que eu acho que é uma habilidade que fora do Commander casual, fora desse nicho do pré-construído, pode ser que veja algum jogo com uma carta ou outra, os marcadores de radiação, eu achei que pro casual eles são excelentes, eles são uma habilidade muito forte, porém eu acho que eles são muito limitados também. Primeiro porque a gente provavelmente não vai ver mais Rad Tokens em nenhuma outra coleção, por eles serem da temática de Fallout, então não vão ter muito suporte para esse tipo de habilidade. E segundo porque elas são limitadas à Main Phase 1, então você só vai poder fazer esse efeito uma vez por turno. Independente se você faça os seus marcadores proliferarem e tal, aumentar os marcadores durante o seu turno, você vai fazer mesmo o efeito no início da sua pré-combat. Então, tudo que você fizer nesse turno provavelmente só vai ter efeito no próximo turno. Isso levando em consideração tanto se você quiser colocar os marcadores em você para milar a carta e fazer valor no cemitério, quanto colocar nos oponentes para eles milarem cartas e você fazer eles perderem o jogo perdendo vida. Eu acho que, de modo geral, esse tipo de estratégia ela funciona melhor quando você usa em você mesmo, porque daí você abre brecha para decks de animate, você abre brecha para algumas coisas que necessitam do cemitério, habilidades de threshold, etc. Só que, como esse deck é um pré-con, ele vem pouco estruturado para você poder fazer esse tipo de shenanigan. Então, muito provavelmente, se você comprar esse deck e não mudar nada nele, ele vai ser melhor que você use esses efeitos de Radio Counter nos seus oponentes. Ainda mais se você levar em consideração que o deck deles, se tiver no mesmo nível do seu, não vai ter tanta recursão do cemitério que ele vai poder se aproveitar disso. Então, nesse deck, nessa lista específica, eu acho que esses Hard Counters eles são mais úteis se você usar no seu oponente, para fazer eles milarem e perdendo vida e
Conforme eles forem perdendo vida, você vai fazendo suas criaturas, que vão aumentar a quantidade de marcadores, e você pode eventualmente ganhar com a vida que eles perdem. Fora que você pode tirar recursos, claro. E sem mais enrolação, a gente tem o nosso comandante desse deck, que é The Wise Mothman. Esse Mothman, ele sempre foi uma criatura muito presente, tipo, no folclore americano, né? Se você for um amante de criptozoologia, mesmo que você não conheça o universo de Fallout, você sabe que, tipo, esse Mothman em um certo período da história aí, várias pessoas relatavam avistamentos e tal. Viam silhuetas, assim, tem até uma foto muito famosa de uma silhueta numa ponte. E daí no universo de Fallout foi introduzido de verdade mesmo, a partir do Fallout 76. E eles têm tipo um culto em volta do Mothman. Eu particularmente, vocês me perdoem, mas eu sou um pouco mais saudosista, tipo, eu não sou um grande fã do Fallout 76. Então, consequentemente, eu não aproveitei muito esse hype dessas criaturas novas, tipo, o próprio Mothman e tal. Mas eu vou deixar a imagem aí na tela, tipo, foi bem referenciado na carta e etc. Eu achei que ficou bem legal. Porém, apesar de ter um culto em volta do Mothman, tipo, no jogo e tal, eu não acredito que seja um líder, mais uma mitologia, assim, sabe? E aqui nesse deck mesmo, eu achei que, agora levando a minha opinião pessoal mesmo, assim, trazendo ela bem à tona, eles tinham a oportunidade perfeita para fazer o comandante perfeito para esse deck, que era o The Master, que na franquia Fallout foi o responsável por criar os Super Mutantes. E tem uma carta dele. Essa carta tá aqui dentro do deck e não é o comandante. Eu achei isso um absurdo mesmo. Eu acho que não tinha como eles fazer um deck que tivesse o nome Mutant Menace e o The Master não ser o comandante desse deck. Mas tudo bem, vamos relevar isso. Foi igual o nosso querido Mr. House no deck anterior. E também o fato de que no deck do Caesar não teve personagens tipo, super importantes na história do Fallout, tipo Ulysses. Não teve o Joshua Graham, que foi, tipo, acho que, na minha opinião, de muita gente, um pecado com a franquia Fallout não referenciar dois personagens que são, tipo assim, idolatrados pela comunidade, o Joshua Graham principalmente. A galera ama esse personagem, mas tudo bem, essas coisas acontecem, não tinha como também trazer todo mundo, teve várias referências legais, mas eu achei um absurdo o Master não ser o comandante desse deck. Mas enfim, nosso Wise Mothman, ele tem a seguinte habilidade, ele custa 4 manas, sendo 3 manas que são a cor Sultai, né? Uma verde, uma azul, uma preta e uma incolor. Ele é um 3/3 com voar e toda vez que ele entra no campo ou ataca, cada jogador ganha um Radical. Como eu tinha dito antes, esse deck ele traz aí a possibilidade de você montar um deck se baseando nos Hard Counters em você para você milar cartas. E o próprio comandante faz isso, ele coloca um Hard Counter em cada jogador. E a segunda habilidade dele é que toda vez que cartas forem miladas, para cada non-land que você milar, você vai colocar um marcador +1/+1 e até X criaturas que você controla, sendo X o número de non-lands que você milou. Então ele vai dar um pump aí nas suas criaturas. No contexto de pré-con, isso é bem forte, porque a gente tem um comandante de 4 manas 3/3 fly, que vai conseguir ganhar bastante marcadores durante a partida. E isso pode ser um problemão para seus oponentes, porque não é tão fácil assim lidar com uma criatura que voa, que entra rápido no jogo e que vai crescer exponencialmente, porque todo turno você vai milar a carta por conta do Hard Counter. Esse deck, ele trouxe muito reprint legal. Eu acho que, por mais que os reprints dele não sejam reprints caros, vale a gente dizer que esse Universes Beyond, de modo geral, trouxe reprints muito legais. Porém, eu acho que o destaque mesmo desse deck foi a quantidade de referência que trouxe. Várias referências relacionadas aos ghouls, né? Tipo, realmente teve referência a Super Mutante. Não foi como eu esperava, de ser um deck realmente com um subtema, assim, entre aspas, de Super Mutantes, mas ele trouxe bastante dessa parte da Wasteland aí, que é mais underground, vamos dizer assim. A gente teve referência a Jason Bright, que é um ghoul que aparece no Fallout 3 numa side quest. A gente teve o Raul, que é um Companion, a Tabitha, que é um Night King. E é muito engraçado, tipo, o fato de que os Night Kings, eles são super mutantes que são adictos ao negócio que chama Stealth Boy. Então, eles acabam ficando esquizofrênicos. A gente teve aí o Frank Horrigan, que no primeiro Fallout, ele é um antagonista e que, meu Deus, eu achei que ele foi super escanteado. A carta dele não é boa. Tipo, na verdade, ele é bem ruim. Frank Horrigan me deixou decepcionado.
porque ele é um super mutante da Enclave, então ele é um super mutante com uma Power Armor. Nossa, quem jogou o jogo sabe, quando saiu o spoiler dele há uns meses atrás, eu até postei no Instagram a referência. Eu achei que a carta dele poderia ter sido muito melhor aproveitada. A gente teve o Marcos, que também é um super mutante bem importante. Ele é prefeito de uma comunidade de super mutantes, né? Inclusive, durante o Fallout New Vegas, se eu não tô enganado, tem uma side quest que você precisa ajudar o Rex, né? Que é o cachorro dos Kings. E você precisa ir pra lá. Ele aparece lá pela segunda vez, porque a primeira vez que você encontra ele de fato é nos primeiros jogos da série. Ele tá muito bem referenciado aqui na carta, porém, também por efeito não tem nada demais. Só que o segundo maior crime dessa história toda é o fato de que tem um super mutante que todo mundo que ama Fallout também ama, que é o Fox. E ele, tipo assim, é peça-chave para você que jogou Fallout 3. Você sabe que o Fox ele te ajuda durante a história. Eu não vou dar spoiler para quem ainda não jogou, mas ele é realmente uma peça-chave para você completar a história do jogo. E não tem uma carta pro Fox. Então, tipo assim, se a gente for criar aí um hall dos escanteados, a gente pode colocar o Ulysses, o Fox, o Elder Lions, o Joshua Graham e alguns outros que também não apareceram. Até o Boone apareceu e o Fox não. Então, eu acho que, tipo assim, eles fizeram um ótimo trabalho trazendo vários personagens que muita gente gosta, mas eles deixaram, tipo, os principais, assim, pra fora, né? E também pegaram alguns personagens e deixaram meio de lado. Não achei muito legal o fato do The Master não ter ganhado o destaque que ele merecia. O Mr. House não teve o destaque que ele merecia e assim por diante. Se eu ficar falando desses personagens aqui, a gente vai perder muito tempo. E falando sobre o deck mesmo, eu acredito que esse deck, como eu já disse antes, ele tem um power level bem casual mesmo, bem nível pré-com. Porém, ele funciona muito bem, assim, pelo que eu tava vendo. Essa habilidade de colocar os hard counters, ela acaba sendo bem consistente e fazendo com que o jogo tenha uma progressão que você consegue controlar bem. Você sabe que, mesmo que você não tenha uma carta que vai fazer isso antes, você tem o seu comandante e ele vira um clock, né? Todo turno, a partir do turno que ele entra, ele já vai colocando hard counters nos jogadores, né? Você vai ter cartas que vão colocar nos seus oponentes ou em você, então você consegue controlar muito bem, tipo, a entrada desses marcadores. Tem carta que prolifera, tem carta que duplica os marcadores, então você vai conseguir aí ter uma progressão de jogo bem controlada. E eu acho que, assim como todos os outros sultais que a gente está acostumado, você tem um poder de controle de board muito grande. Você tem bastante removal, você tem cartas que vão lidar com cartas do seu oponente, você vai ter ramp. Então eu acho que pro casual esse deck aqui das 4 listas é a segunda melhor. Eu achei a estratégia bem legal, bem interessante. Tipo, eles aproveitaram muito bem essa mecânica de radiação. Eu tava com medo, tipo, sempre que a gente vê uma franquia que a gente gosta, a gente fica um pouco receoso de como eles vão aproveitar uma coisa ou outra. Mas eu achei que essa mecânica de radiação ficou muito legal. Achei que eles referenciaram muito bem como ela funciona. E eles trouxeram bastante, como eu disse antes, bastante reprints legais. Por mais que eles não sejam reprints caros, são reprints muito bons. Eu vou dar um destaque aí a Maré Inexorável, que é um reprint que era uma carta de R$7 até um tempo atrás. Depois ela estourou, se eu não estou enganado, ela estourou bastante aí com o retorno dos Phyrexianos e tal. Mas agora ela foi reprintada. O valor dela, agora que eu estou olhando, ainda não tá baixo, ela tá R$35. Mas para quem gosta do casual, essa carta é uma grande carta que aparece em vários decks. Então, com o reprint, talvez o preço dela caia um pouquinho, porque eu sei que ela chegou num preço bem alto aí pra galera que tipo, não gosta de gastar muito. Ela acabou ficando fora das nossas coleções. Mas agora, talvez, ela volte a custar um pouquinho mais barato. E vamos lá, né? Algumas cartas que eu acho que são destaque nessa lista aqui. Começando por Nuclear Fallout. Ela é uma sorcery preta de 2 manas pretas e X, que faz com que cada criatura ganhe -X e cada jogador receba X hard counters. Eu gostei bastante dessa spell, não acho que ela vai jogar muito fora desse deck, mas ela é um removal global que custa relativamente barato. Se a gente for pensar que por 5 manas você faz -3/-3 para todo mundo e dá 3 hard counter para cada jogador, faz com que essa carta aí ela se pague muito bem. O custo dela é bem baixo até para a quantidade de coisa que ela faz. Lembrando que a gente está falando de deck pré-construído, então provavelmente se você pagar 6 manas para jogar ela, você vai estar limpando a mesa na maioria das situações.
tirando criatura indestrutível, caso tenha alguma presente e tal. Então eu acho que Nuclear Fallout é uma sorcery bem boa, pode ser bem aproveitada. Como eu já disse, ela não tem power level para jogar fora do âmbito dos commanders pré-construídos, mas eu acho que em alguns decks ela até vai ter espaço sim. E dentro do casual eu prevejo muita gente comprando ela para poder colocar nos decks casuais, porque eu acho que ela é um removal bem legal. A gente tem bastante a removal global no preto, mas essa maleabilidade de você poder pagar a quantidade de mana que você quer faz com que você não desperdice mana. Se você tá enfrentando um board cheio de bichinho /1, você não vai pagar 6 manas, você vai pagar 3 manas para poder tirar só o que você quer. Se você quer que algum bicho específico fique vivo e ele tenha a resistência maior do que a da criatura que você quer remover, por exemplo, você não vai pagar tipo 5 manas para X. Você vai pagar só o suficiente. Eu acho que essa maleabilidade conta muito na hora de escolher cartas para o nosso deck, então Nuclear Fallout aí é uma carta que eu vejo ela jogando bastante no casual e vejo ela jogando bastante nos formatos pré-construídos mesmo. A nossa segunda carta é uma carta que eu relutei um pouco para colocar aqui. Admito que é mais porque eu gostei da carta do que por força mesmo. Mas isso não tira também o fato de que ela é realmente uma carta forte. É o Night King Ambusher. Ele é uma carta de 4 manas, 4/4, que tem o Ward 2, e que quando ele entra em jogo, o jogador alvo ganha 4 Rad Counter. E ele não pode ser bloqueado enquanto o jogador defensor tiver um Rad Counter. Eu achei muito legal, ele é uma carta que por 4 manas, 4/4, normalmente se paga, né? Porque ele tem um poder de resistência alto, para um custo justo. Ele tem o Ward 2, então para dar alvo nele precisa pagar 2 manas a mais. Só que o que eu gostei mesmo foi o fato de que ele entra e coloca 4 Rad Counters no jogador alvo. Às vezes isso aí pode ajudar a decidir o jogo, ele pode entrar bem rápido na mesa. Se ele entrar no early game, se for um oponente ganhando 4 Rad Counters, já vai começar o jogo, tipo, porque turno 4 no pré-com é relativamente early game, né? Já vai começar milando bastante carta. Se você quiser fazer uma estratégia de self-mill, ele também vai te ajudar muito, porque você vai pular aí de 0 para 4 marcadores. E ele tem essa habilidade ainda que ele não pode ser bloqueado, e com a habilidade do comandante, que vai crescendo as criaturas, eu acho que esse bicho acaba ficando bem forte na mesa. Eu só tenho uma ressalva, que é o fato de que ele deveria ter flash. Tirasse uma habilidade dele, mas colocasse flash, né? Os Night King, eles usam o Stealth Boy, então nos jogos os Night King eles são invisíveis e eles aparecem tipo na sua cara às vezes. Tipo, você não tá vendo eles por causa do Stealth Boy, eles estão lá invisíveis, e daí na hora que você menos espera, assim como na arte dessa carta aqui, a hora que você percebe ele já tá dando uma marretada na sua cabeça e você nem viu. Então ele deveria ter flash sim, para poder ter esse efeito surpresa. Talvez tirasse esse Ward 2 aí, colocasse um flash, seria muito mais legal. Mas então vamos lá, próxima carta é o nosso Raul, Troubleshooter. O Raul é uma referência, é um companion que a gente tem no Fallout 3, se não estou enganado. Ele é um ghoul, 3 manas, 1/4, e ele vai muito para esse lado que eu falei do self-mill, porque uma vez a cada um dos seus turnos, você pode jogar uma carta que foi milada para o cemitério nesse turno. Então, se você tem bastante hard counter, você vai milar bastante carta e, consequentemente, o Raul vai conseguir jogar cartas do cemitério para você. É uma carta por turno, mas no deck pré-construído, dependendo do que você trouxer do cemitério, já vai fazer bastante diferença. E ele ainda tem uma segunda habilidade, que ele vira e cada jogador mila uma carta. Então, independente se você tem contador de radiação ou não, ele vai fazer cada jogador milar uma carta. Como eu já falei, o mill, quando você está jogando com decks pré-construídos, ele serve como um disrupt. Você tira recurso do oponente, se ele não tiver como fazer uma recursão, ele tá perdendo uma carta, você faz isso para cada oponente e você vai milar também uma carta que possivelmente o Raul vai poder jogar do seu cemitério para você. Eu gostei dele, eu achei que ele é uma carta bem aproveitável, assim, se você tiver fora do deck pré-construído, num deck de 1000, por exemplo, você consegue aproveitar bastante, você consegue dar untap nele. Num deck que tenha, tipo, Iso Heavy, por exemplo, você consegue fazer todo mundo milar o deck inteiro. Então eu acho que ele é uma carta bem legal. Eu até tava conversando com uns amigos e brinquei sobre montar um Raul de comandante. E eu acho que até daria mesmo assim, ele não vai ficar com power level muito alto, mas ele é um deck de mir legal. Você consegue com o comandante milar cartas e tem ainda essa possibilidade aí de castar carta do seu cemitério. Dá pra fazer algumas brincadeiras com ele aí.
Nossa próxima carta é uma instantânea que eu sinceramente gostei bastante. Ela é X, azul e preto, chama Contaminated Drink. E basicamente ela é uma spell que faz você comprar cartas e ganhar Rad Counters. Você compra X cartas, né? Sendo X a quantidade de mana que você pagou, e ganha metade desse X em contador de radiação. Eu achei ela muito boa. Você no jogo tem a possibilidade de beber água de certas fontes, mas tipo, o Fallout ele tá num universo onde água é um negócio bem escasso. Então, se você beber água da torneira, por exemplo, você recupera a vida, mas você ganha Rad Counter. Rad Counter não, você ganha radiação. Eu achei legal porque essa carta é basicamente isso. Você vai comprar carta, vai ganhar um recurso, mas você vai ganhar Rad Counters também. E no caso de você estar jogando numa estratégia self-mill, nem vai ser um ponto ruim, né? Você vai ganhar marcadores que vão te ajudar posteriormente a encher o seu cemitério e interagir com ele. E eu achei que ela é uma carta muito boa, eu gostei dela mesmo por ela ser instantânea. A gente viu aí agora há pouco uma Sorcery, né, que tem custo X, e o fato dela ser Sorcery, tipo, limita um pouco as suas opções de jogo. Agora, Contaminated Drink é um draw instant speed, você pode guardar sua mana aí pra fazer alguma coisa, e no passe você faz o draw, ganha os marcadores que já vão trigar no seu turno, né, assim que chegar em você. Então eu achei essa carta bem legal mesmo, até para fora do deck pré-construído eu vou querer ela para algum deck ou outro meu. E por fim, a minha carta preferida, ela tá aqui bastante pela nostalgia, por eu gostar do personagem e tal, que é o The Masters Transcendent. Ele é uma criatura de 4 manas, sendo as cores Sultai mais 1, 2/4. Ele tem uma habilidade que quando ele entra em campo, o jogador alvo ganha 2 Rad Counters. E ele tem uma habilidade que ele pode virar, devolver uma criatura que foi milada nesse turno do cemitério para o campo, só que ela entra como um mutante 3/3. Ele poderia facilmente ser o comandante desse deck. Esse deck poderia ser facilmente um deck de super mutante e daria para aproveitar muito essa habilidade dele de reanimate para fazer um deck baseado em self-mill, não só milar os oponentes. Eu sei que eu tô levando muito a minha opinião pessoal aqui, mas quem gosta do jogo sabe a importância desse personagem. Basicamente, o Fallout, ele tem aí como antagonista, tipo, geral mesmo, em todos os jogos dos Super Mutantes. Você sempre vai estar enfrentando os Super Mutantes, e o Super Mutante só existe por causa dele. Ele criou as principais criaturas de Fallout que interferem em todos os jogos e em toda a história do Fallout. Ele não é qualquer personagem, ele é tipo um personagem muito, muito, muito grande dentro da franquia. E eu acho que ele realmente deveria ter sido um comandante. A história dele é muito legal. Eu não sei, eu pretendo trazer talvez um vídeo mais pra frente falando de vários personagens que apareceram nesses decks. E ele tem uma habilidade que eu gostei muito, que eu falei agora no começo do vídeo, falei várias vezes, que seria muito legal fazer esse deck baseado em Self-Mill. E ele é um reanimate, né? Por mais que, tipo, ele seja uma criatura que só vai poder trazer criaturas do cemitério que foram miladas desse turno, ele não precisa fazer isso uma vez só. Então, se você tiver um untap, você consegue reanimar mais de uma criatura. E isso é muito forte, né? Tipo, principalmente num pré-com. Apesar de você limitar o poder e resistência dela para 3/3, você tem várias criaturas que têm efeito GTB no deck. E ele ainda tem esse bônus aí de quando entra, dá 2 marcadores de radiação para alguém. No nível de pré-com, eu acho que ele é um comandante até melhor do que o que vem no deck. Eu sei que ele é um subcomandante e tal, mas eu realmente fiquei meio triste dele ter sido escolhido para ficar dentro do deck e não ganhar o espaço ali como comandante, a cara da caixinha. Mas é isso. Comenta aí o que vocês acharam. Me desculpa porque nessa lista aqui eu acabei me alongando mais do que o normal para poder falar de referência. Eu gostei muito das referências que toda a coleção trouxe, né? Não só esse deck. Mas esse deck em especial tá falando da minha tribo favorita aí, vamos dizer assim. Da minha facção favorita de Fallout, que são os Super Mutantes. Eu gosto muito dos Ghouls também, eu acho eles muito legais. Tipo, bem injustiçados assim, né, vamos dizer. E eu acho que eles poderiam ter aproveitado melhor, não só nesse deck, em vários outros decks. E talvez eu esteja sendo um pouco mais crítico por gostar da série. Mas ainda assim eu gostei muito dos decks, então eu tô bem animado, dá pra ver, eu acho. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um comentário aí que ajuda bastante, deixa um like. Comenta aí também se você acha que alguma carta ficou de fora dessa lista, que deveria estar aqui. E o que vocês acharam do deck também. E se vocês quiserem ver mais vídeos assim, quiserem me ajudar, é só... Eu vou deixar o link do meu Apoia-se aí na descrição. Lá no Apoia-se você pode me ajudar a partir de R$5. E me ajuda muito mesmo. Atualmente a gente tem poucos apoiadores, mas os poucos que tem já são, tipo, amigos mesmo. Tipo, eles estão no nosso grupo do
do Apoia-se, que é um grupo no WhatsApp que a gente discute bastante sobre deck, torneio e etc. A gente joga muito Commander 500 e você ainda tem aí acesso a alguns conteúdos exclusivos, tipo alguns artigos antes de sair eu disponibilizo lá no grupo dos apoiadores, o aviso dos vídeos com antecedência, então vocês podem também ajudar a escolher temas de artigo, tema de vídeo, então vou deixar o link aí e vocês podem ajudar lá caso vocês queiram, beleza? E também não se esqueçam de que usando o cupom GF5 lá na Barão Geek, vocês ganham um descontinho comprando produto selado de Fallout. Eu já fui parceiro da Barão, a gente tá trabalhando aí juntos nesse lançamento que eu gostei bastante. Demorou? Se vocês querem uma loja de qualidade, de bastante confiança, Barão Geek é a escolha certa. E é isso, galera. Muito obrigado a quem assistiu até aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Falou!